Números reais. Números irracionais. Observe o segundo número racional. 0,45, 45, 45, 45 e por aí vai. A reticência quer dizer que esse 45 continua se repetindo. Vimos que ele é uma dízima periódica, pois possui um número infinito de casas decimais e período igual a 45. Podemos representá-lo também por 0,45 com essa barrinha aqui em cima. Só podemos representar com essa barrinha aqui em cima o período. Quando tem um período, a gente pode colocar o período após a vírgula e representar o período com essa barrinha. Esse número pode ser escrito na forma A sobre B, em que A e B são números inteiros, com B diferente de zero. Por que B diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, já que o B vai ser o denominador e o denominador é que divide o numerador. Nesse caso, 0,45, 45, 45 é igual a 5 sobre 11, ou 5 onzeavos. A fração que gerou essa dízima periódica aqui foi 5 dividido por 11. Agora veja outro exemplo. Temos aqui o número 3,86, 87, 88, 89, 90 e a reticência diz que esse número vai embora. Observando a formação desse número, podemos dar continuidade do seguinte modo. Repetiremos o número e acrescentaremos 91, é o que vem depois de 90. 3,86, 87, 88, 89, 90 e 91. O próximo será todo ele acrescido de 92. O próximo, todo o número anterior acrescido de 93. E por aí vai. E assim por diante. Se continuarmos a preencher as casas decimais nessa sequência, teremos um número com infinitas casas decimais e sem um período que se repita. Beleza? Números como esses não podem ser escritos na forma A sobre B, em que A e B são números inteiros com B diferente de zero. Assim, esses números não são números racionais. Eu não posso tornar esse número racional. Quer dizer, eu não posso transformar esse número em um número em uma divisão de fração. Não posso colocar em forma de fração. Tá? Ao conjunto dos números que representam essa característica, números infinitos de casas decimais e não periódicas, damos o nome de conjunto dos números irracionais. E ele é representado pela letra I. O número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre finita e não periódica. Tá? É um número que após a vírgula ele não tem fim e ele não tem um período, ele não se repete. São exemplos de irracionais. Raiz quadrada de 2 é igual a aproximadamente 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, e ele vai embora, vai para o infinito. O pi é você consegue, o pi surge, na verdade, quando você divide o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então o pi ele é um número que a gente pode aproximar aqui, 3,14, 15, 92, 65, 35. Mas geralmente em problemas de matemática, principalmente quando a gente está trabalhando com circunferência e círculo, a gente sempre usa a aproximação aqui 3,14, valor de pi. Temos aqui 1,70, 700, 7.000 e pela formação aqui vai embora, vários zeros, tá? Você vê que o 7 se repete, mas não se repete o valor. Então aqui é 70, aqui é 700, aqui é 7.000. No caso aqui, seguindo aqui o padrão, aqui seria 70.000, tá? O valor não se repete. Atividade. Vamos resolver essa questãozinha aqui como exemplo. Responda as questões no caderno. Questão 1. Calculando-se raiz quadrada de 30, obtém-se 5,47, 72, 25, 5 e a reticência indica que esse número vai para o infinito.
Número que tem representação decimal infinita, mas não é dízima periódica. Beleza? Esse é o enunciado. Conclui-se então que raiz quadrada de 30 é um número natural, inteiro, racional e irracional. Olha só. No enunciado, a gente vê que esse número ele é uma dízima, mas não é periódica. Ele vai para o infinito. Não é um número natural. O número natural, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar assim, não tem vírgula ali, tá? Não tem uma parte decimal. Inteiro. Não, ele não é um número inteiro. Tenho vírgulas ali, eu tenho uma vírgula aqui, eu tenho a parte decimal aqui. Racional. Como você viu aqui, tem uma dízima que não se repete. Não dá para transformar esse número em uma fração. Só nos resta letra D. Ele é um número irracional. Beleza? Vamos ver uma próxima página. Segunda questão. Segunda questão. Um exemplo de número irracional é, temos aqui 3,12, 12, 12, 12. Você pode ver que o 12, ele, após a vírgula, se repete. Esse aqui é um período, o período é o 12. É um número, é uma dízima. Nós podemos representá-la assim. 3,12 com a barrinha em cima. Esse número é um número racional. Por quê? Porque essa dízima é periódica, tá? Ela se repete, o período é o 12. Letra B. 3,50, 15, 0,15, 0,1. Deixei esse aqui em banho-maria. Letra C. 3,32, 13, 21, 32. A gente pode colocar assim, ó, 3,321, 321, 321. O período é o 321. A gente pode representá-lo assim, ó, 3,321 com a barrinha em cima. O período é o 321. Ele vai se repetir sempre. Isso aqui é uma dízima periódica. Ele é um número racional. Igualmente a letra A. Letra D. 3,290, 291, 292, 293. Olha só, não esse número aí não se repetiu, seguiu uma sequência, tá? Bora voltar lá na letra B. Temos aqui 501, 501, 501. O período aqui é exatamente o 501 que podemos representar assim, ó, 3,501. Ou seja, um exemplo de número irracional, temos letra D. Beleza? Deu para entender? Vamos para a terceira questão. A parte decimal da representação de um número segue o padrão de regularidade indicado. Temos aqui o número 0,121, 121, opa, aqui já está, aqui ó, temos aqui 112,
Temos aqui 111, beleza. Esse número é racional não inteiro, inteiro negativo, irracional negativo, irracional positivo. Olha só, aqui está falando negativo, não tem o tracinho aqui de menos na frente desse número aqui. Esse aqui não é. Tudo que tiver aqui negativo não é. Agora ficamos entre a letra A, que é racional inteiro, e irracional positivo. Racional inteiro, eu posso colocar aqui, ó, exemplos de racionais inteiros. Exemplo. Temos o 2, 3, 10, 90. Esses exemplos aí são números racionais inteiros. Olha, mas isso aí são números naturais. São racionais. Por quê? Porque eu posso escrever, por exemplo, o 2. Eu posso colocar em forma de fração. Ó, 2 sobre 1. Beleza? 2 dividido para 1 dá 2. Outro modo de representar o número 2 aí pode ser 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2, ou seja, representação do número 2. Beleza? Então ele não é, esse número aqui não é um racional inteiro, também está descartado. Nos resta só a opção irracional positivo. Ele é positivo, tá vendo? Não preciso colocar a cruzinha aqui na frente. E ele é irracional, por quê? Porque ele não tem um período que se repete. Ele pode até se repetir aqui, ó. Tá vendo? 121, 121, só que aqui ele já muda, ó. 112, aqui 111, beleza? Olha só, o número irracional, ele não tem um período que se repete. Pode até acontecer de uma vez ou outra, durante a representação desse número, um valor se repetir, só que ele não vai ser constante, ele não vai para o infinito. Uma hora ele não vai mais se repetir. Foi o que aconteceu nessa questão aqui. Então, resposta, letra D. Beleza? Conjunto dos números reais. Reunindo-se em um mesmo conjunto, todos os números racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Então, o conjunto dos números reais é representado pela letra R. Beleza? Olha só. 2 pertence aos números reais. Esse Ezinho aqui significa que pertence. Ele pertence a este número. Por exemplo, você e a sua família. Você pertence à sua família. Você faz parte da sua família. Beleza? Você, por exemplo, a sua família Silva. Você é José Antônio da Silva. Então, o seu sobrenome é Silva, você pertence à família Silva. Beleza? Colocar assim um exemplo bem simplório. Então, o 2 pertence ao conjunto dos números reais. O menos 5 também pertence ao conjunto dos números reais. 3/4 pertence ao conjunto dos números reais. 2,030030003 também pertence ao conjunto dos números reais. Esse aqui é um número irracional, beleza? O menos 1/6 pertence ao conjunto dos números reais. O π também pertence ao conjunto dos números reais. Ele é um número irracional que pertence ao conjunto dos números reais. Lembrando, o conjunto dos números reais é formado pelo conjunto dos números racionais e dos irracionais. Dentro do conjunto dos números racionais nós temos os números naturais, os números inteiros, ou seja, os positivos e os negativos, e o conjunto dos números fracionários. Beleza? Todos esses aqui formam o conjunto dos números racionais. Eu já expliquei lá na frente. Por exemplo, posso pegar o 6. Da outra representação do 6, eu tenho 12 dividido por 2. Outra representação do 6, 24 dividido por 4. Beleza? Então, o 6, o 5, o 1000, o 1.000.000 pertence ao conjunto dos números
racionais. Eu posso representá-lo em forma de fração. Menos 0,41 pertence ao conjunto de números reais. Raiz quadrada de 10, ele não é um quadrado, é um quadrado perfeito. Esse número é irracional, pertence ao conjunto de números reais. Beleza? Deu para entender isso aí? Vamos ver o que o livro diz aqui. O conjunto dos números, os conjuntos numéricos n de natural, z de inteiro, q de racional e i de irracional são subconjuntos dos reais, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também aos reais. Observe que alguns números pertencem a um conjunto e não a outro. Por exemplo, o menos 5 ele pertence ao conjunto de números reais, é um número inteiro. O menos 5 também pertence, como eu falei, pertence aos inteiros, mas ele não pertence aos naturais. Por quê? Porque os naturais são só os números positivos. Beleza? Além desses, outros subconjuntos dos reais são muito utilizados. Então temos aqui R com asterisco, conjunto de números reais não nulos. Beleza? Números reais diferente de zero, ou seja, o zero não faz parte desse conjunto. Vou colocar aqui um exemplo desse conjunto. Então temos aqui, vem do lado menos infinito, temos o menos 1. Opa, já estou fazendo besteira. O menos 1, o meio, o 1, beleza? E vai para o infinito. O zero não faz parte. Reais com essa cruzinha aqui. Isso aqui quer dizer que é positivo. Isso. Conjunto dos números reais não negativos. Números reais maiores ou iguais a zero. Nesse caso, o zero faz parte. O zero não é negativo. Ele não é nem negativo nem positivo. Ele vai fazer parte dos números reais positivos e vai fazer parte dos números reais também dos números reais negativos, que é a parte aqui de baixo. Beleza? Aqui só não vai fazer parte os positivos. Nesse caso aqui não vai fazer parte os negativos e nesse caso aqui não vai fazer parte os números positivos. Lembrando, o zero faz parte dos dois conjuntos, porque ele não é nem positivo nem negativo. Aqui temos o conjunto de números reais, o subconjunto, né? Com o asterisco aqui em cima, isso quer dizer que o zero não faz parte, e somente os positivos. Beleza? Asterisco novamente aqui embaixo, que aqui não faz parte, quando aparece o asterisco, o zero. E aqui somente os negativos. Beleza? Seguindo. Em uma reta numérica, podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais. Ou seja, podem ser representados todos os números reais. E cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou a um número irracional. Essa reta é denominada reta real. Observe a representação de alguns números nessa reta. Temos aqui o menos 3, o menos 8 terços. Que número seria esse aqui? Olha só, eu tenho aqui 8 terços. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? 2, né? Então aqui eu tenho 2. E vai me sobrar quanto aqui? Então 6. Vai ficar 2 terços. Beleza? Esse é esse número aqui. Agora colocando em forma decimal. Quanto é que dá isso aqui? Temos aqui 2 dividido para 3. Não dá. Coloco 0. 0 vezes 3, 0. E 2 menos 0 dá 2. Então acrescento um 0 agora. E agora uma vírgula. Quantas vezes o 3 cabe aqui dentro do 20? Ora, se for 7, ele vai dar 21. Passou. Então ele cabe 6 vezes. 6 vezes 3, 18. Para 20, sobram 2. Faltam 2 na verdade.
É isso? Então, eu vou acrescentar um zero e aqui o 6. Esse número vai embora, é uma dízima. Então, esse número, na representação decimal, é menos 2,666 e esse 6 vai embora. Beleza? Temos logo após o 2, o menos raiz quadrada de 2, o menos 1, o menos 1 quarto, que sabemos que é menos 0,25, o 0, o 1 quarto, o 1, raiz quadrada de 2, beleza? Podemos representar na reta real todos os números racionais e irracionais, positivos e negativos, beleza? Seguindo. As operações com os números reais. Já vimos que há certas limitações em relação às operações do conjunto numéricos naturais, inteiros e fracionários. Assim, no conjunto dos números naturais, nem sempre é possível subtrair, obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número natural. No conjunto dos números inteiros, nem sempre é possível obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número inteiro. No conjunto dos racionais, nem sempre é possível extrair a raiz quadrada exata e encontrar um número racional. Porém, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão com números reais, exceto a divisão por zero. De novo, não existe divisão por zero. Bem como extrairmos a raiz quadrada de qualquer número não negativo e encontrarmos números reais. Vale lembrar que há restrições. A raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, não representa um número real, pois não existe número real que, elevado ao quadrado, tenha como resultado um número real negativo. Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não existe, aliás, não pertence aos reais. Ela até que existe, mas não é neste caso. Isso aí vocês vão ver no ensino médio. Beleza? Então, seguindo. Responda as questões do caderno. Observe os números a seguir. Temos aqui menos 4, menos 2,3, menos 1 quarto, 0, 0,6 aqui. O que representa essa barrinha aqui? Isso aí é uma dízima periódica. 6 vai para o infinito. 1 e raiz quadrada de 8. Quais deles pertencem ao conjunto dos naturais? O conjunto dos naturais não tem negativo. Então, este aqui está fora. O 0 natural. Olha só. 0,6, essa dízima aqui não pertence. Isso aqui é um número racional. Beleza? O 1. Então, raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é exata, não existe. Então, temos aqui apenas o 0 e o 1. Beleza? Letra B. Ao conjunto dos números inteiros. Lembrando, os números inteiros, eles são positivos e negativos. Beleza? Ou eles são positivos ou eles são negativos. Eles não podem ser fracionários, eles não podem ser decimais. Tem que ser inteiro. Então, aqui nós temos o menos 4, o 0 e o 1. Então, pertencente aos inteiros, temos menos 4, 0 e 1. Beleza? Ah, mas ali o menos 2,3, ele tem um negativo ali, só que ele é um número decimal, ele faz parte dos racionais, igualmente ao menos 1 quarto. Beleza? Aos números os números inteiros, letra C, inteiros, mas não pertencem aos naturais. Ou seja, só temos um aqui, ó, o menos 4. Por quê? Porque o 0 e o 1
eles pertencem aos inteiros, mas pertencem aos naturais e aos inteiros. Só que eles são tem um que não é nem positivo nem negativo e o outro é positivo, beleza? Ele quer que não pertence aos naturais, então temos apenas o menos 4. Que representa os números racionais, beleza? Se você olhar aí, todos eles pertencem aos racionais. Só que ele coloca aqui e diz aqui, mas não pertence aos números inteiros. Olha só, ele coloca uma condição aqui. O raiz quadrada de 8, ele é um número racional. Aqui, raiz quadrada de 8, o 1, mas não pertence aos inteiros. Beleza. O 1 está fora, tá? Desculpa aqui que eu me enganei. Temos aqui. Tá? O raiz quadrada de 8. Quem mais? 0,6 com a barrinha. Beleza? Tem aqui, ó, menos 1/4. Ele não pertence aos inteiros. É negativo, mas não pertence aos inteiros. O menos 2,3. Menos 2,3. Também é negativo, mas não pertence aos inteiros. Beleza? Segunda questão. Observe os números a seguir. Temos o número 6, o raiz quadrada de 6, o 6,6 e o menos 6. Identifique quais deles são reais e naturais. Beleza? Então, a letra A, todos aqui são reais, só que ele quer que ele seja natural também. Temos quantos números? Apenas o 6. Primeiro, ele é natural. Todos eles são reais, mas apenas ele pertence também ao conjunto de números naturais. Reais e inteiros. Nós temos dois apenas. Novamente, o 6 e o menos 6. Pode ver que aqui eu tenho um número decimal e aqui eu tenho um número irracional. Reais e racionais. Olha só, o 6, de novo, a raiz quadrada de 6 ela é irracional. Esse aqui, ele pertence aos racionais, o 6,6. Beleza? E o menos 6. Reais e irracionais, temos apenas um. Raiz quadrada de 6. Beleza? Terceira questão. Qual destes números reais é maior? Beleza, temos aqui, ó, raiz quadrada de 5 ou 22 dividido por 9. Quais deles é maior? Como é que a gente pode verificar isso aqui? Vamos fazer de um jeito aqui, bem simplesinho. Raiz quadrada de 5, qual raiz quadrada de 5? Qual número que tem raiz quadrada exata maior que ele? Ora, o 9. Raiz quadrada de 9. E menor que ele, temos o 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 5 ele é um número maior que 2 e menor do que 3. Beleza? E quanto daria aqui 22 dividido por 9? Vamos fazer a conta. 22 dividido por 9. 3 vai passar. 3 vezes 9 vai dar 27. Então, passou. Então, são 2. 2 vezes 9, 18. Para 22, 4. Beleza? Porque já contei de subtração, posso conectar um 0 e uma vírgula. 9. Quantas vezes o 9 cabe aqui dentro? 40. Se fosse 10, seria 4 vezes. Beleza? Então, 9 vezes 5 dá 45. Então, 9 vezes 4, aqui é 4. Aqui vai dar 36. Beleza? 36 para 40, 4. Beleza?
Isso aqui vai seguir. Vai ser, essa aqui é uma dízima. O 4 vai sempre se repetir. Agora voltando aqui, descobrimos que é um número maior que 2 e menor do que 3. Fazendo isso aqui, ó, 2,1 elevando ao quadrado, teremos, vou fazer a pontinha aqui do lado, 21, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 2, aqui dá 4, passou 4, aqui temos vírgula, vírgula, que vírgula, 4,41. Esse rapaz aqui está sendo maior, mas olha só, não terminou, falta bastante para chegar no 13. Vamos fazer mais um, 2,2 e eleva ao quadrado, 22, 2 vezes 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4. Isso aqui, ó, 2,84. Passou. Nem precisei ir muito longe. Não chegou em 3. Beleza? E já passou de 2,444. Temos um 8 aqui. Então, o maior é o raiz quadrada de 5. Tem mais uma? Usando o símbolo pertence e não pertence, estabeleça a relação entre. Eu vou fazer a primeira. Aqui. 100 pertence aos reais que não tem o zero? Sim, pertence. Agora o resto é com vocês.